O que Paulo está tentando dizer aqui é o seguinte, olha, as pessoas do mundo elas não discernem as coisas do Espírito. Por quê? Porque só quem tem o Espírito de Deus discerne aquilo que vem do Espírito de Deus. Assim como só o Espírito do homem discerne aquilo que se passa dentro do homem. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus escondida nos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Foi o que eu acabei de falar. Aí vamos 8 agora. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, ou em outras versões, nós temos a mente de Cristo. Bons, aqui a coisa começa a ficar mais plena em relação àquilo que eu tinha falado quando eu dei a introdução do capítulo 2. Eu falei que no capítulo 2, Deus trabalhava plenamente através da boca de Paulo, apresentando um conceito que não tem esse nome na Bíblia, mas que aparece claramente aqui, que é o quê? A Trindade. Porque ele começa falando da obra de Cristo, ele passa para a obra do Deus Pai e ele finaliza com a obra do quê? Do Espírito Santo. Até me arrepio. Por quê? Porque aqui, pessoal, esse capítulo de 1 Coríntios, ele é tão denso teologicamente que a gente poderia passar, sei lá, mais de um ano aqui só destrinchando ele em pedaços. Eu falei de várias coisas aqui em alguns versículos. E ele está falando aqui, olha, depois de vocês entenderem o Rei da Glória, o Cristo crucificado, depois de vocês entenderem como isso ecoa na eternidade, aponta para o amor de Deus, aponta para o próprio Evangelho, aponta para o poder de salvação que existe no Cristo crucificado. Agora eu vou falar como Ele, o Deus Pai, através da obra dele, o Deus Filho, age através do Deus Espírito Santo. E aí ele fala assim, olha, essa revelação o mundo não a compreende. Porque se ele a compreendesse, se os poderes desse mundo a compreendessem, eles não teriam crucificado ele. Quem? O Rei da Glória. Irmãos, é difícil, não é difícil, é impossível eu gerar salvação no coração de um homem apenas pelo intelecto do homem. Por quê? O intelecto do homem é contrário ao Evangelho. Por quê? Porque isso lhe parece loucura. A salvação, ela não vem da obra humana. Nós participamos e atuamos dela meramente pela graça e o beneplácito de Deus conosco. Eu já tentei dar essa analogia aqui. Ela é uma analogia pobre, mas pode ser que faça algumas pessoas entenderem. Deus é como eu brincando com meu filho. Meu filho, ele não
tem muitas habilidades motoras, não sabe fazer muita coisa. E se eu for construir uma cerca no fundo da minha casa, eu falar assim, vou construir uma cerca. Eu olho pro meu filho e falo, filho, vem ajudar o papai. Aí lá vem ele. Pega o martelo, aí ele me dá o martelo. Aí eu vou lá e bato o prego. Pega o prego pra mim, ele me dá o prego. E aí eu vou construindo a cerca, me passa o arame, me passa o alicate. Né? Olha, bate aqui com o papai. Aí ele vai lá e bate. Irmãos, eu pergunto, se ele não me passasse o prego, não me passasse o martelo, não me passasse o alicate, não batesse ali a hora que eu pedi para ele bater, eu ia construir a cerca? Eu construiria a cerca sem ele. Por que eu chamei ele para construir a cerca comigo? Porque eu quero estar junto dele, porque eu amo, porque eu quero compartilhar aquele momento com ele, eu quero dar a ele a oportunidade de participar daquilo. Deus invariavelmente age assim. Eu vou dizer, Deus invariavelmente age assim. Ele chama você para participar com ele da salvação. Então assim, poxa, apesar de você, ele salvou o Rodrigo. Apesar de você, ele salvou a sua esposa. Né? Por causa de você. Apesar de você. É como se Deus falasse assim, a salvação é essa mesa, essa grande mesa onde nós estamos reunidos. Ele pega de um lado e fala assim, pega do outro aí, vamos levar isso aqui para lá. Cara, ele é Deus. Se ele quiser, ele pega a mesa sozinho. Ele fala assim, vamos lá. Quem é que vai perder em não pegar a mesa com Deus? Você. Por quê? Porque você não vai ter essa experiência. Que se você só pode ter essa experiência com Deus. Porque se você chegar e falar assim, eu quero ter essa experiência de pegar a mesa, sem Deus, você não tem força para pegar essa mesa. Se meu filho falar assim, eu quero ter essa experiência de construir a cerca, sem mim ele não consegue construir a cerca. Vocês entendem que o homem não tem autonomia sozinho? O homem não tem esse poder. Eu vou salvar, eu vou falar, eu vou anunciar, pela minha sabedoria, eu vou estudar, eu vou montar um estudo. A pessoa não tem técnica, não tem estratégia, não tem coaching, não tem nada que possa substituir o Espírito Santo de Deus. Nós podemos... eu trabalhei numa sociedade missionária ligada à Assembleia de Deus, do Belém, há um tempo atrás. Muitos anos atrás, na verdade. A gente coordenava trabalhos missionários aí pelo mundo. E aí, de vez em quando, o pastor, que era o presidente dessa associação, ele fazia reunião conosco, né, que éramos os líderes de... Eu não sei como chamar. Células de evangelismo, células missionárias, sei lá. Tipo isso. Inclusive, eu era de Moçambique, né? Eu atuava com os missionários em Moçambique. Parênteses aqui, experiência assim que nem todo mundo precisa vivê-la, mas se algum dia tiverem a oportunidade, vocês vão ver que uma visão de vocês em relação a algumas coisas muda bastante. Mas aí ele falou numa reunião uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou assim, nós não precisamos, nossa, como o tempo voa, né? Nós não precisamos, nós não podemos mudar a água, ele estava com um copo d'água, né? A água da vida, que é o Evangelho, na hora de transmitir ao hindu. Mas nada me impede de servir esta água por um hindu dentro de um copo indiano. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, a água que mata a sede do sedento é a água. Não importa se o copo é de metal, se é de barro, se é de plástico, se é de vidro, é a água. Dá para o cara um copo de plástico, um de vidro, um de metal vazio, ele vai continuar com sede. Mas se eu dou a água num copo indiano, é mais fácil ele querer compartilhar ou dividir essa água comigo. É o que ele estava dizendo. Está dizendo assim, o essencial não é o copo, é a água. Mas Deus nos permite servir essa água em diversos copos. Tipo isso, o Paulo fazia muito isso, né? O que Paulo está tentando dizer aqui é o seguinte, olha,
as pessoas do mundo, elas não discernem as coisas do Espírito. Por quê? Porque só quem tem o Espírito de Deus discerne aquilo que vem do Espírito de Deus. Assim como só o Espírito do homem discerne aquilo que se passa dentro do homem. Eu não sei o que se passa na mente do Sub, eu não sei o que se passa na mente do Rodrigo, eu não sei o que se passa na mente do Marcelo. Ah, mas vocês são super amigos, vocês estão... Não sabe, você não sabe. Só ele sabe. E segundo, se a gente for mais fundo ainda na Bíblia, segundo Jeremias, nem ele sabe. Só Deus sabe. Mas isso é uma analogia que Paulo fala. Olha, só o homem, o Espírito do homem discerne o que se passa dentro do homem. Então só o Espírito de Deus discerne aquilo que se passa na mente de Deus. Isso é revelado a nós através do Espírito. E aí tem dois tipos de revelação que Paulo está trabalhando aqui. Aquela revelação que vem do Espírito e faz com que aquela mensagem do Evangelho, aquela água que é servida, passe a fazer sentido na vida daquele cara. Então, ou seja, ele já ouviu aquilo 10 vezes. Na 11ª, o Espírito Santo vem ao coração, arrebata aquele coração e ele se converte. E ele se arrepende. E ele vê que ele é um pecador. E ele vê que ele é um miserável sem Cristo. Que ele precisa de Deus. E ele corre desesperadamente atrás de Deus. E a partir daquele momento ele começa a amar Deus com todas as suas forças e toda a sua energia. E ele não larga mais de Deus. Ele se agarra a Deus e ele vai ficar agarrado a Deus, seja o que for que acontecer, a situação que se desenrolar, o estado que vier. Ele quer Deus e ele ama Deus. Ele se abraça a Deus e não larga mais. Por quê? Porque o Espírito Santo gerou isso nele. Agora tem aquela outra revelação do Espírito Santo, que tem a ver com toda essa pregação de Paulo em 1 Coríntios 1 e 2, que é através da palavra.